Olha só que curioso. No mundo de hoje, tudo é dado, certo? A gente analisa métricas para tudo. Mas e as decisões mais importantes de uma empresa? Aquelas sobre as pessoas. Como é que elas ainda são tomadas? Pois é, a resposta pode surpreender. Porque enquanto as decisões sobre finanças e produtos são dissecadas com planilhas e análises rigorosas, as decisões sobre talentos, essas muitas vezes ainda ficam no campo da intuição, do eu acho que. Então, fica essa pergunta no ar, né? As decisões sobre o principal ativo de qualquer negócio, as pessoas, são baseadas em quê? Em dados, em evidências concretas ou naquele famoso feeling, naquele sentimento? A gente entender bem essa diferença, imagina a cena. De um lado, uma reunião de diretoria. A conversa é toda sobre balanços, ROI, projeções, tudo na ponta do lápis. Agora, do outro lado, as decisões de RH. Muitas vezes elas se baseiam em tradição, sabe? Sempre fizemos assim. Ou então em imitar o que outra empresa está fazendo, ou por intuição. É exatamente essa lacuna, essa falta de rigor que a gente vai explorar agora. E essa lacuna nos leva direto para a nossa primeira parte. A gente vai ver o impacto, que muitas vezes é invisível, de tomar essas decisões sobre pessoas meio que no escuro. Bom, e qual é a solução para essa falta de clareza toda? O nome dela é People Analytics. E o que é isso no fim das contas? É simples, é aplicar evidências, dados, nas decisões de gestão sobre pessoas. É basicamente a grande virada de chave, sair do achismo e entrar de cabeça na análise de dados. Ok, mas o que é exatamente esse tal de People Analytics? Pode parecer só um nome chique para o RH, mas olha, é muito mais do que isso. Pensa no People Analytics como uma mistura de 4 áreas super importantes. Primeiro, a estatística, que ajuda a gente a tomar decisões mais inteligentes. Depois, a ciência comportamental, que nos dá as pistas sobre por que as pessoas agem de um jeito ou de outro. Aí entram os sistemas de tecnologia, que são as ferramentas que coletam todos esses dados. E, por fim, a estratégia de pessoas, que amarra tudo isso e garante que as decisões façam sentido para os objetivos do negócio. É a junção de tudo isso que faz a mágica acontecer. Beleza, já entendemos a teoria, mas agora vamos ver como isso funciona na prática, no mundo real. Eu vou contar 3 histórias que mostram o poder do People Analytics para fazer 3 coisas bem diferentes. Revelar um perigo que ninguém via, resolver um problema que todo mundo conhecia e, por fim, validar uma estratégia totalmente nova. E essa frase do Donald Rumsfeld, nossa, ela prepara o terreno perfeitamente para a nossa primeira história. Porque às vezes o maior risco não é aquele que a gente vê, mas sim aquele que a gente nem sabe que existe. Então, vamos lá. Imagina uma gigante farmacêutica, líder de mercado, uma empresa que media absolutamente tudo. Uma pesquisa interna de clima mostrou que eles eram ótimos em quase tudo, exceto um único ponto. Numa categoria chamada opinião, a nota era baixa. O que isso queria dizer? Basicamente, que os funcionários não se sentiam à vontade para discordar dos chefes. E o que eles fizeram com esse dado? Ignoraram. Pouco tempo depois, um cientista sênior fez exatamente o que a pesquisa indicava. Ele ignorou as preocupações da equipe dele sobre um novo medicamento. O resultado? Um desastre. O remédio foi lançado com defeito, custou bilhões e quase que quebrou a empresa. É impressionante, né? A pesquisa tinha basicamente previsto a causa da queda da empresa. Tinha alertado sobre um risco que eles nem sabiam que tinham. Bom, se a primeira história foi sobre um perigo escondido, a nossa segunda história começa com um problema que estava ali, na cara de todo o mundo. Dá uma olhada nesse número, 25%. Essa era a taxa de rotatividade, de turnover, de enfermeiros no primeiro ano de trabalho no hospital infantil. Um problema super conhecido, caríssimo e, claro, perigoso. O que a intuição diria numa hora dessas? Vamos contratar recém-formados, eles são mais baratos. Certo. Só que a análise de dados mostrou exatamente o contrário. Sim, os enfermeiros mais experientes tinham salários maiores, mas a chance deles ficarem no hospital era muito, mas muito maior. E o resultado disso foi transformador. Quando o hospital começou a focar em contratar gente mais experiente, a taxa de abandono no primeiro ano despencou para 15%. A economia com recrutamento e treinamento foi maior que o custo dos salários. E o mais importante de tudo, a segurança dos pacientes aumentou. Um ganho em todas as frentes. Ok, então a gente já viu como os dados podem revelar um problema escondido e resolver um problema conhecido. Mas e para validar uma nova ideia, uma nova estratégia? É aí que entra a nossa terceira história. Era uma rede de pet shops que estava perdendo clientes para a concorrência, os grandes varejistas.
A ideia deles foi simples. Vamos oferecer serviços como tosa e treinamento para trazer as pessoas de volta. Para testar isso, a empresa fez um experimento bem clássico. Dividiram as lojas em 2 grupos, um com os novos serviços e outros sem. E o resultado foi claríssimo. As lojas com serviços tiveram mais visitas, venderam mais e os clientes ficaram mais fiéis. Mas a descoberta mais legal foi outra. Os clientes que usavam os serviços acabavam gastando mais com seus pets ao longo de toda a vida do bicho. Ou seja, a estratégia não só trazia gente para a loja, mas criava clientes melhores e mais valiosos a longo prazo. Então, o que essas 3 histórias mostram pra gente? Que People Analytics não é só mais uma ferramenta, sabe? É uma mudança de mentalidade, uma mudança fundamental na forma como o RH trabalha e principalmente na forma como ele gera valor para o negócio. Dá uma olhada nessa tabela que resume bem essa mudança. O RH antigo, digamos assim, copiava as melhores práticas de outras empresas, torcendo para dar certo. Já o novo RH, com o People Analytics, usa os dados de dentro de casa para descobrir o que realmente funciona ali. O RH antigo focava muito em atividades, em processos, em parecer ocupado. O novo RH foca no impacto, no resultado para o negócio. No fim das contas, é uma evolução gigantesca, de um mero prestador de serviços para um verdadeiro parceiro estratégico do negócio. E essa transformação toda no RH, na verdade, aponta para uma tendência ainda maior. People Analytics é, sem dúvida, a próxima grande fronteira de vantagem competitiva no mundo dos negócios. É só olhar para a história dos negócios a gente vê um padrão claro. Décadas atrás, a análise financeira era o que diferenciava as empresas. Quem fazia melhor saía na frente. Depois veio a vez da análise de marketing. E agora? Bom, agora a bola da vez é a análise de pessoas. É a nova fronteira. As empresas que já estão usando People Analytics hoje estão saindo na frente, ganhando uma vantagem enorme. Mas em breve isso não vai ser mais um diferencial. Vai ser o básico para se manter no jogo, para continuar competitivo. A oportunidade de se destacar é agora. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se as pessoas são mesmo o coração de uma empresa, será que as respostas para os maiores desafios do negócio não estão escondidas justamente nos dados sobre elas? A pergunta final é: onde será que essas respostas tão valiosas estão aí dentro da sua organização? Valeu por acompanhar!